Privilégio poder compartilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. Peço que você abra sua Bíblia então comigo, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 14. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 9. Peço a gentileza de você, após a leitura do texto, manter sua Bíblia aberta, para você acompanhar comigo a exposição. Está escrito assim: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? Bom, o contexto desta passagem está meridianamente claro. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham medo de revolta, de rebelião, de motim. Tanto é verdade que nessa festa da Páscoa, todo o aparato militar de Roma, que ficava em Cesareia Marítima, residência oficial do governador Pôncio Pilatos, se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galiléia, Herodes Antipas, mudava toda a sua estrutura militar para Jerusalém na época da Páscoa. E diz a Bíblia que 2 dias antes da Páscoa, os principais sacerdotes e os escribas, as autoridades religiosas de Israel, maquinam, conspiram, urdem uma trama para prenderem a Jesus à traição e matá-lo depois da festa, depois que o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Mas é curioso que em Mateus 26, somos informados que foi Jesus quem disse antes, 2 dias da Páscoa, que ele estava para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. E aí você compreende que quando os homens pensam que estão no controle, quando os homens maquinam o mal e acham que eles estão com as rédeas da história em suas mãos, eles só podem cumprir um plano que já foi estabelecido por Deus. Quem está sentado no trono é Deus, quem governa a história é Deus, quem dirige os acontecimentos é Deus. Mas é curioso que enquanto em Jerusalém se tramava a prisão e a morte de Jesus, ali bem pertinho, a 10 quilômetros de Jerusalém, na aldeia de Betânia, uma família preparava um jantar para Jesus. E ainda hoje Jesus desperta sentimentos tão distintos, amado por uns, odiado por outros, recebido por uns, rechaçado por outros, adorado por uns, rejeitado por outros. Nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus. Bom, a Bíblia nos informa que esse jantar aconteceu na casa de um homem, chamado Simão. E a Bíblia não dá o sobrenome dele, mas a Bíblia acrescenta um adjetivo ao nome dele: Simão, o leproso. Isso é intrigante porque a pergunta é: será que esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. E por que sabemos que ele ainda não era leproso? Porque se o fosse, não poderia sequer ficar em casa, muito menos receber alguém em sua casa para um jantar. Ora, mas se ele não era mais leproso, porque o evangelista registra que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso, para nos alertar sobre um grande perigo: o perigo de rotular gente, o perigo de carimbar pessoas, o perigo de colocar uma tatuagem existencial nas pessoas, porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários.
O enfermo está curado, o cativo está liberto, o perdido foi encontrado, o pecador foi salvo. Então não carimbe gente, não rotule gente, porque Deus pode mudar a história delas. É curioso que nesse jantar quem se destaca é uma mulher. Esse fato é relatado nos 4 evangelhos, embora Lucas 22 só passe de raspão pelo fato. Mas relatado em Mateus 26, em Lucas 22, em Marcos 14 e em João 12. Nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher é anônima. O nome dela não aparece. Ela é incógnita. Porém, no evangelho de João, capítulo 12, o nome dela aparece. Ela é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. A história dessa mulher é magnífica porque ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece no evangelho, ela está no topo do mundo, assentada aos pés de Jesus. Não há lugar mais alto para você estar do que assentar-se aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez que ela aparece é em Lucas 10. E ela está aos pés de Jesus para aprender. Porque Jesus é o mestre dos mestres. Pela excelsitude do seu ensinamento, pela irrepreensibilidade do seu caráter, pela variedade de seus métodos. Jesus não é um mestre de banalidades, ele não é um alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno. E a melhor academia para você aprender é assentar-se aos pés de Jesus. Muitos ensinaram a verdade, mas só ele pôde afirmar: eu sou a verdade. Ele é o mestre, ele é o conteúdo do seu ensino. Assente-se aos pés de Jesus para aprender. E hoje, quando você abre a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, você está se assentando aos pés de Jesus. A segunda vez que Maria aparece é em João 11. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus. Agora para chorar a dor mais aguda da vida, a dor do luto. E eu posso até garantir a vocês de que não há maior fonte de consolo para um coração machucado e ferido pela dor do luto do que assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Ele balsamiza a nossa alma, ele terapeutiza a nossa dor, ele derrama sobre nós o óleo fresco do seu espírito, ele tira as vestes de luto e nos cobre com vestes de louvor. Mas a terceira vez que Maria aparece na Bíblia é nesse texto e seus correlatos. E mais uma vez ela está aos pés do Senhor Jesus, agora para agradecer. E agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de seu irmão, depois de sepultado há 4 dias. O Senhor quer e procura um coração grato. E Maria revela a sua gratidão nesse jantar, na casa de Simão o leproso, na aldeia de Betânia. Então diz a Bíblia que lá está Jesus com seus discípulos. Lázaro recém-ressuscitado está à mesa com Jesus. Marta, como de costume, está servindo o jantar. E diz a Bíblia que Maria, para expressar a sua gratidão a Jesus, traz um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rosa. E diz a Bíblia que esse frasco de pedra de alabastro está cheio, com um perfume preciosíssimo em grau superlativo, feito de uma essência cara e rara, chamada nardo. E o evangelista tem cuidado em informar que essa essência não é híbrida, não é misturada, é nardo puro. E então diz a Bíblia que Maria vem por trás de Jesus, e ela quebra este vaso de alabastro, e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. O perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus, e ela desata os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. A casa inteira é tomada pelo perfume, e diz a Bíblia em João 12, que liderados por Judas Iscariotes, os discípulos ficam indignados contra Maria, e disseram: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus saiu em defesa de Maria e disse: não a molesteis, deixai-a. Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez
para a memória sua. Maria aqui nos ensina algumas lições e eu passo a descrevê-los a partir de agora. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, meus amados, está no versículo 8, a parte A. Está escrito aí: ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Sempre que eu leio isso, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, e eu estou fazendo o que posso para Jesus? Estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Maria fez o que pôde. Permitam-me ilustrar. 23 de setembro de 1723, o conde Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração na Alemanha, que durou 100 anos ininterruptamente, despertando um dos mais importantes movimentos de avivamento e avanço missionário da história da igreja. Para vocês terem uma ideia, esse grupo chamado os moravianos eram muito pobres. E cada 17 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles tão pobres eram que não tinham dinheiro para investir na obra missionária e se vendiam como escravos, o que podia na época, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos da terra, para dedicar o resto dos seus dias para pregar o evangelho para esses povos. Quando eu escuto uma história dessa, eu preciso confrontar o meu próprio coração e perguntar: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria, versos 3 e 4. Ela fez o seu melhor. Entendamos isso, meus queridos. Ela pega esse vaso de alabastro, que está cheio de um perfume preciosíssimo, e João 12 nos informa que dentro desse vaso tem 1 libra de perfume. O que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, esse frasco de pedra, que estava cheio, tinha em torno de 350, no máximo 400 ml de perfume. Bom, vocês também sabem que todo perfume é feito a partir de uma essência. E essa essência, chamada nardo, era uma essência caríssima e raríssima, que não tinha em Israel. Você pode pesquisar isso e você verá que essa essência chamada nardo só tinha na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume não era encontrado numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado ml a ml, gota a gota, ia sendo acondicionado nesse frasco de pedra, de alabastro. Esse perfume era tão caro que Judas Iscariotes, conforme João 12, avalia o perfume em mais de 300 denários. Ora, entendamos, se tinha no frasco 350 ml e se valia mais de 300 denários, eu estou afirmando que cada ml desse perfume custa 1 denário. E o que era 1 denário? Era o pagamento do salário de um trabalhador durante um dia inteiro. Imagine você trabalhar um dia inteiro, ir numa loja e comprar 1 gota, 1 ml de perfume. Tinha dentro desse frasco o resultado de mais de 1 ano de trabalho. E eu sei que vocês gostam de bons perfumes, e todos nós gostamos. E vocês também sabem que bons perfumes custam caro. Como é que você usa um bom perfume e um perfume caro? É só um pouquinho aqui, em dias especiais. E você diz assim: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Não é assim? Maria, entretanto, não abre o vaso. Ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo: tudo que eu tenho e o melhor que eu tenho, eu quero dedicar ao Senhor Jesus. Ela fez o seu melhor.
E você tem feito o seu melhor para Jesus? Porque às vezes nós damos o resto, a sobra, o que não nos faz falta. Às vezes aquelas pessoas que nem conhecem a Deus ainda como você e eu conhecemos, são mais zelosas em servir aos seus ídolos ou aos seus deuses que nós os somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu ilustro. Eu estava pregando, Jorge, em Porto, fui fazer uma visita a Coimbra, em Portugal. E quando nós viajávamos, eu vi caravanas a pé, andando pelo asfalto. Aquilo me intrigou e eu perguntei, o que é que essas pessoas estão fazendo? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé no asfalto? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Aí eu pensei na igreja. Meu Deus, às vezes a pessoa mora no bairro da igreja, tem ônibus, tem táxi, tem Uber, tem metrô. Se está chovendo, não vai porque tem medo de derreter. Se está calor demais, não vai porque está quente demais. Se for decisão do Atlético e do Cruzeiro, é aí que não vai mesmo. Aí aqueles que não conhecem a Deus como você e eu conhecemos, parecem ser mais zelosos em servir aos seus deuses, que nós os somos em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Terceira lição que eu aprendo com Maria. Ela fez sacrificialmente. Eu só posso entender esse texto na cultura judaica. Eu confesso que não conseguimos entender esse texto na cultura ocidental. Não conseguimos. Sabe por que não conseguimos? Eu não conheço, talvez você também não conheça, nenhuma pessoa que use toda a reserva de um ano de trabalho para comprar um frasco de perfume. Eu não conheço ninguém. Mas na cultura judaica, quando uma menina fazia a transição de menina para moço, que é tão rápido, ela já começava a comprar esse perfume, ml a ml, gota a gota, ir acondicionando nesse vaso de pedra de alabastro para o dia mais sonhado, desejado e esperado da sua vida, o dia das suas núpcias. Quando Maria coloca todo aquele perfume a serviço de Jesus, ela não está dando alguma coisa que não faz sentido para ela, ou não tem significado para ela, ou não tem valor para ela. Ela dá aquilo que era mais importante para ela e o faz de forma sacrificial. A pergunta que eu faço a vocês nesta noite é esta: o que é que hoje você está fazendo para Jesus que pode receber o selo de sacrificial? O princípio que eu aprendo nesse texto é o princípio da generosidade. E eu li recentemente um livro sobre esse assunto, e a introdução do livro valeu para mim o livro. E o autor diz assim: você quer aprender a ser uma pessoa generosa? Então faça uma coisa, passe numa loja, compre um vaso de vidro transparente e bote na sua sala. Se você é uma pessoa chique, pode ser cristal, mas tem que ser transparente. Mas você não vai botar flor no vaso. Você vai botar terra, só terra. Para todo dia você passar por lá e lembrar duas coisas a você. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segunda pergunta, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Outra pergunta, do pó que você veio, quanto você trouxe? Então não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Não vai levar nada, não tem gaveta em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Então, se você não trouxe nada e você não vai levar nada, você não é dono de nada. Quando o primeiro bilionário do mundo morreu, John Rockefeller, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador quanto é que o doutor John Rockefeller havia deixado. E conseguiu. Chegou e perguntou: e aí, camarada, me conta aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou para ele muito surpreso e disse: você não sabe? Não, eu quero saber. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Sabe qual é o nosso problema? Que nos impede de sermos generosos? É a síndrome de dono. Se eu acho que eu sou dono, é para mim, é para o meu deleite, é para o meu usufruto. No dia que eu entender que eu não sou dono, eu administro o que é do dono, e o dono requer dos mordomos que sejam encontrados fiéis, e o dono é generoso, eu não terei dificuldade de ser generoso com o que é do dono, porque o dono
de quem eu administro os bens é generoso. Eu não conheço nenhuma pessoa que, sendo generosa, deixou de ser próspera. A alma generosa prosperará. Gente munheca, gente mão de vaca, gente usura, gente suvina, gente mão fechada, não caminha vitoriosamente pela vida. Permita-me uma ilustração muito simples. Eu acho que o pastor Jorge deve conhecer muito bem essa história. Ela aconteceu na cidade de Itaporanga, no interior da Paraíba. Lá tinha a igreja, e tem a igreja batista missionária. E o pastor da igreja batista missionária de Itaporanga, na Paraíba, tinha um programa de rádio, o único programa evangélico da região, que alcançava 40 mil pessoas na cidadezinha e no entorno. Aí a seca chegou e assolou o sertão. Aí a colheita falhou. As ofertas diminuíram. Os dízimos diminuíram. E o pastor não conseguiu pagar o programa. Ficou 3 meses inadimplente. E recebeu um ultimato da emissora: ou paga o programa até a próxima semana, ou vamos tirar o programa do ar. O pastor da igreja chegou domingo à noite e disse: meus irmãos, o programa não pode sair do ar. É o único programa evangélico da região. Então eu vou pedir para vocês vão fazer uma oferta sacrificial, para que o programa não saia do ar. Nós vamos pagar essa semana, tem 3 meses atrasados. Estava lá na igreja o senhor Tota e a dona Lourdes, eram meeiros. Essa palavra meeiro é uma palavra muito desconhecida para quem mora na cidade, mas meeiro é o cidadão que trabalha na terra de uma outra pessoa, planta, colhe, e a metade do que ele colheu vai para o dono da propriedade, ele só fica com 50%. Eu estava lá do senhor Tota e a dona Lourdes, que moravam a 6 quilômetros de Itaporanga, e iam a pé para a igreja. Quando voltavam, a Lourdes disse assim para o Tota: ô Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que fazer uma oferta sacrificial. O Tota disse: mas Lourdes, lá em casa não tem um centavo, não tem nada, não tem dinheiro, nós vamos fazer o quê? Ah, mas você escutou o apelo do pastor, nós temos que dar um jeito, nós temos que fazer alguma coisa, temos que fazer uma oferta sacrificial. Quando estão chegando em casa discutindo o assunto, a Lourdes disse para o Tota assim: ô Tota, dinheiro não tem mesmo não, mas tem um terreiro com muitas galinhas, alguns galos, vamos dar o galo maior, é o melhor que nós temos. O Tota concordou, falando: tá bom. Segunda de manhã a Lourdes botou o galo debaixo do braço. Não é o Atlético não, tá gente, o galo. Andou 6 quilômetros para a cidade, bateu a porta do pastor, disse: pastor, eu escutei o seu sermão ontem e vim trazer a nossa oferta sacrificial. É o melhor que nós temos lá em casa, é esse galo. O pastor deu um sorriso amarelo, agradeceu, despediu a dona Lourdes e pensou: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? O galo era tão velho que não dava nem uma sopa. Aí ele pensou, falou: vou fazer uma rifa desse galo. Não, rifa não combina com crente. Pensou, vou botar a história da mulher do galo na internet. Botou na internet. Domingo de manhã, o pastor Jeremias, que é colega do pastor querido aqui, da Getsemane, abriu a caixa de e-mail, pastor Jeremias Pereira, está lá a história da mulher do galo. Aqui mexeu com o coração dele. Chegou na igreja, a 8ª igreja aqui, de Belo Horizonte, diz: meus irmãos, tem uma igreja precisando de um socorro, tem um programa de rádio que está para sair do ar, e nós não podemos deixar o programa sair do ar, nós vamos levantar uma oferta agora para ajudar aquele pastor. Levantaram a oferta, e a oferta correspondeu a 2 anos de programa do rádio. Mandou a oferta para o pastor, disse: pastor, fique tranquilo, durante 2 anos está garantido o programa. O próprio pastor Jeremias está pregando lá em Toronto, no Canadá, pastor Ceni Tavares, conta a história da mulher do galo. Levanta o irmão e diz: eu quero saber se a dona Luz está precisando de alguma coisa. Ah, ela está. Tem energia na casa dela, mas não tem geladeira. Não tem um fogão industrial para fazer algumas coisinhas para vender e ganhar um dinheiro, um extra. Aí o irmão disse: pois nós vamos mandar o dinheiro para a geladeira, o dinheiro para o fogão e para outras coisas que ela precisar. E mandaram o dinheiro. O próprio pastor Jeremias está pregando em Nova York e conta a história da mulher do galo. Levantou o empresário e disse o seguinte: eu quero saber como é que é essa terra. Não, ela não vai ser meia, mas não, nós vamos comprar a terra, vamos passar a escritura em nome da dona Lourdes, ela vai ser a proprietária da terra. Mandaram o dinheiro, compraram a terra e passaram a escritura em nome dela. Está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo.
Levanta o engenheiro agrônomo e diz: eu quero saber como é que é essa terra. Ela tem que produzir mais. Nós vamos para lá, vamos trabalhar a terra, vamos cavar poços artesianos, vamos tornar essa terra mais produtiva. E foram para lá e tornaram a terra mais produtiva. Está pregando a outra igreja e conta a história da mulher do galo. Levanta o empresário e diz: eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Bom, tem geladeira, tem fogão, tem energia, mas a casa é muito simples. Então bota tudo abaixo, vamos construir uma casa grande de alvenaria, vamos equipar a casa, vamos mobiliar a casa, vamos dar tudo de conforto que a dona Lourdes precisa. E assim fizeram. Um repórter da Christian Today, lá em Nova York, escuta a história da mulher do galo. Pega um avião em Nova York, desce em São Paulo, pega um voo para João Pessoa, pega um carro para Itaporanga e entrevista a dona Lourdes. E a história da mulher do galo percorreu o mundo inteiro. Porque uma mulher, mesmo na sua pobreza, fez uma oferta sacrificial. Não fez para ganhar em dobro ou 10 vezes mais. Ela fez de todo o seu coração, de forma sacrificial. E você tem feito alguma coisa sacrificial para Jesus? Quarta lição que aprendemos com Maria. Versículos 4 a 6. Maria fez o que pôde, o melhor, de forma sacrificial, apesar das críticas. Eu sou pastor há 44 anos, pouco menos que o Jorge. Está com quantos anos de ministério, Jorge? 49. Ele, eu acho que é a mesma coisa como eu. Eu nunca vi alguém se levantando para fazer algo importante na vida sem ser criticado. Como ouvimos de Neemias agora há pouco. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no seu próprio nome do que na honra do Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer: se eu fosse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Maria enfrentou 3 críticas pesadas. A primeira delas, note comigo aí, no versículo 4, diz que alguns se indignaram contra ela. Quem são esses alguns aqui? Os discípulos de Jesus. A liderança da igreja. Gente que devia estar feliz com o que ela fez ou imitando o exemplo dela. Está indignado contra ela. Agora, João 12 nos dá uma dica. Quem lidera essa indignação contra Maria foi Judas Iscariotes. Ele entendia de dinheiro, era o tesoureiro. E aqui em João 12, é aqui em João 12 que a máscara de Judas Iscariotes cai. E ele é chamado de ladrão. E ele não estava interessado em ajudar pobre, era coisa nenhuma, era um falso filantropo. Ele estava interessado em pegar essa grana e embolsá-la. Tanto é verdade que é dessa casa, é nessa noite que ele sai nas caladas da noite para ir a Jerusalém e vender Jesus por míseras 30 moedas de prata, que não representava 10% do valor desse perfume. E os discípulos estão indignados com Maria. Mas eles não estão indignados pelo que ela fez, não, é para quem ela fez. Os discípulos pensaram: se era para os pobres está tudo bem, mas para Jesus, não, isso é um exagero, isso é um desperdício. Segunda coisa que Maria enfrenta de crítica, está aí, olha comigo por gentileza, no versículo de número 5, está escrito lá: e murmuravam contra ela. Primeiro é indignação, segundo é murmuração. Eu sei que murmuração é uma coisa que já acabou nas igrejas há muito tempo, não tem mais murmuração nas igrejas hoje. Não é verdade? Pois é, mas notem que eles não estão só murmurando, não, eles estão murmurando contra ela. É diferente. Terceira crítica. Olha comigo o versículo 6. Está escrito aí o seguinte: mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Então, primeiro é indignação, segundo é murmuração, terceiro é molestação. Molestar hoje é crime, da cadeia. Se Jesus não tivesse saído em defesa de Maria, eles teriam engolido Maria viva. Então me permita uma pergunta: você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão com raiva? Continue fazendo a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão murmurando contra você? Continue fazendo a obra de Deus.
Você está fazendo a obra de Deus, as pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Você não faz para agradar a homens, você faz para a glória de Deus. Continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo. Agora tem crente hipersensível também, né? Você conhece crente porcelana? Crente cristal? Qualquer coisinha trinca, qualquer coisinha quebra. Gente que diz assim, eu me levantei para fazer a obra de Deus, começaram a me criticar, agora também eu não faço mais nada. Eu trabalhei muito na igreja, agora eu vou ficar sentadinho no banco, não quero mais nada. Maria fez apesar das críticas. Quinta lição que eu aprendo com Maria. Ela fez só para agradar ao Senhor Jesus. Esse ponto está ancorado em João 12. É só João 12 que nos informa isso. Que Maria, depois de quebrar esse vaso e derramar todo o perfume na cabeça de Jesus, certamente esse perfume, que era quase meio litro de perfume, escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus, ela desata os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Para a cultura brasileira isso significa nada, só um gesto de humildade. Mas para a cultura judaica isso era um escândalo. Uma mulher não soltava os cabelos em lugares abertos e públicos. Isso era a mesma coisa de deixar margem para uma dúvida da sua reputação. Ora, se isso não era uma coisa protocolarmente aceito na sociedade, por que Maria fez isso? E a resposta é: quando o seu coração transborda de gratidão, quando o seu amor exala de você de forma tão ampla e profunda, você não consegue ficar dentro de cercas, de limites, de caixotes, de caixinhas, você acaba extrapolando, porque naquele momento, o único vetor que governava o coração de Maria, não era o que pensava Mateus, não era o que pensava Judas Iscariotes, não era o que pensava Pedro, ou o que pensava João. Naquela hora, a única coisa que importava para ela, era agradar ao Senhor Jesus. Às vezes, minhas irmãs, a gente quer agradar muita gente e acaba desagradando a Jesus. Até no culto. Você levanta a mão, eles rotulam você. Se você não levanta a mão, rotulam também. Se você chora no culto, rotulam você. Se você não chora, rotulam também. E aí fica cheio de dedos, como que equilibrando pratos, para agradar um, para agradar outro. Você não pode desagradar o fulano, você não pode desagradar o beltrano, você não pode desagradar o ciclano. E às vezes você acaba desagradando a Jesus. E eu não estou dizendo que você está liberado para desagradar as pessoas, não. O que eu estou dizendo é que o vetor que deve governar a nossa vida é agradar ao Senhor Jesus. É agradar ao Senhor Jesus. Penúltima lição que eu aprendo com Maria. Maria fez a pessoa certa no tempo certo. Deixai-a, por que a molestais? Ela fez predispovoação para comigo. E no verso 8, a parte B, Jesus disse: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então preste atenção nisso aqui. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. O princípio é este, a lição é esta: faça o que você pode, faça o seu melhor, faça sacrificialmente, faça apesar das críticas, faça para agradar a Jesus, mas faça no tempo certo. Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter a chance de fazer. Faça hoje para você não chorar a dor do remorso amanhã. Permita-me ilustrar isso fazendo uma breve digressão. Lucas capítulo 8, verso 3, nós somos informados que as mulheres da Galileia, dentre elas Maria Madalena, Joana e Susana e muitas outras, bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus na Galileia. Eu vou falar baixinho porque tem homens no auditório. Também, as mulheres são mais generosas do que os homens.
Eu acho que é por isso que o nosso pastor não quer levar os homens. Eles são mais mão fechada, né? Bom, agora pense comigo. Eu quero que você acompanhe meu raciocínio, por favor. Preciso da sua atenção. Tem Jesus, tem 12 discípulos, portanto 13 pessoas. As mulheres da Galileia são compostas de Maria Madalena, Joana e Susana, citadas pelo nome. Então 13 mais 3 são 16 pessoas. Mas muitas outras mulheres, eu não sei quantos são muitas outras. Vamos imaginar que o grupo todo comportasse 40 pessoas. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, Jesus ia pregando. E tinha 204 pequenas aldeias e vilas na Galileia, que era a região mais povoada de Israel naquele tempo. E essas mulheres indo com Jesus, bancando a conta, passando Pix, fazendo transferência bancária, pagando a conta. Agora nota, não tinha hotel, não tinha self-service, não tinha infraestrutura. E elas pagando a conta e administrando todo esse caminhar itinerante de Jesus, de forma generosa. E é nessa conjuntura das viagens itinerantes pela Galileia que Jesus afirmou para os discípulos e elas junto que ele precisava subir para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Quando Jesus sobe para Jerusalém, essas mulheres da Galileia sobem com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, só consta que João estivesse presente na crucificação de Jesus. Os outros apóstolos, acovardados, fugiram, mas as mulheres da Galileia estavam presentes na crucificação de Jesus. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente no sepultamento de Jesus, mas Lucas 23, 54 e 55 diz que as mulheres da Galileia não só estavam presentes, mas viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo, onde e como Jesus foi sepultado. Eu preciso que você acompanhe o raciocínio de novo. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? Hora nona, que significa 3 horas da tarde. Que horas Jesus foi sepultado? O texto não diz. Entretanto, sabemos que foi antes de começar o sábado. O sábado começava sexta-feira, 6 da tarde. Então preste atenção aqui. Quanto tempo tem disponível entre a morte de Jesus e o seu sepultamento? 3 horas. O que tem que acontecer nessas 3 horas? Primeiro, morreu. Ninguém tem autorização de tirar o corpo da cruz. Só o governador dava essa permissão. Mas o governador não estava aqui na crucificação, não. Ele estava lá dentro dos muros de Jerusalém, na torre, na fortaleza da Antônia. Tem que alguém lá falar com ele. Mas não adianta mandar qualquer um, que nem recebido vai ser. Tem que mandar alguém com trânsito. Aí escolheram quem? José de Arimateia. E eu imagino a cena, José de Arimateia chegando, o governador, deixa eu te falar, eu tenho um túmulo que nunca foi usado. E esse Jesus Nazareno que foi crucificado, eu gostaria de oferecer o meu túmulo para ele ser sepultado. E acabou de morrer. Não morre rápido assim, não. Demora, tem gente que passa noite aí sem morrer. Não deve ter morrido, não morreu sim, senhor. Não, acho que não. Só se o centurião que liderou a crucificação vier aqui me falar. Não tinha telefone celular na época. Então tinha que ir lá fora de novo, falar com o cara. Ele tinha que sair de lá e vir cá falar com o governador. Morreu sim, senhor. Aí tem que fazer um documento. Aí tem que tirar o corpo da cruz. E alguém tem que ir lá na cidade comprar lençóis. E tem que ir numa outra loja comprar perfumes, mais de 20 quilos de perfumes. E aí tem que limpar o corpo. E aí tem que passar perfumes no corpo. Aí tem que rolar em lençóis. Mas tem que ir alguém lá, porque a sepultura nunca foi usada, ela está lacrada. Tem que abrir a porta. E a porta é pesadíssima. Tinha que vários homens fazer isso. E tem que pegar o corpo, e tem que levar lá, e tem que abrir, e tem que botar o corpo, e tem que sair, e tem que fechar tudo de novo. E as mulheres estão vendo onde ir, como Jesus foi sepultado. Pergunta: por que quando terminou o sábado, e o sábado terminava sábado, 6 da tarde, essas mulheres da Galileia foram comprar perfumes? Por quê? E a resposta, penso eu, mais óbvia, é que mulher não gosta de nada mal feito. Mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam.
e disseram: nós que honramos Jesus em vida, vamos honrar Jesus na morte. Vamos fazer esse serviço direito. A hora que passar o sábado, nós vamos comprar perfumes, vamos voltar lá e vamos fazer a obra direito. Quando elas estão chegando de madrugada, pensando quem vai tirar a pedra que cobre a porta do túmulo para nós, tem uma surpresa. Elas olham, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, o anjo pergunta para elas assim: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Agora preste atenção. Sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não entenderam isso. Agora eu não preciso mais desse perfume não. Ele não está mais aqui. Não está mais no túmulo. Vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Agora ele não precisa mais desse perfume. Lição aprendida? Faça no tempo certo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Há coisas na vida, minhas irmãs, que ou nós fazemos hoje ou jamais teremos chance de fazer de novo. É aquela conversa. É aquele confronto, é aquele pedido de perdão, é aquela visita, é aquela ajuda financeira. Faça hoje para você não chorar a dor do remorso amanhã. Talvez você precise dar um telefonema, talvez você precise fazer uma visita, talvez você precise enfiar a mão na bolsa e dar uma oferta para alguém que você sabe que está passando uma magrela na vida. Faça hoje para não chorar amanhã. Há duas coisas, Jorge, que me chocam muito na cultura brasileira. E a primeira coisa que me choca na cultura brasileira é que eu não conheço ninguém que receba mais elogios do que defunto. Não conheço. Hoje, gente, uma rasgação de seda em cima do cachorro que não tem mais fim. A grande pergunta é: meu Deus, será que essa pessoa que está morta, que em vida escutou alguns desses elogios? Porque elogiou um defunto, ele não vai ficar feliz com isso. E nem vai se levantar do caixão para ele dar um abraço. E se levantar, você corre também. Então não espere a pessoa morrer para elogiar, não. Mas tem gente muito espiritual que diz: ah, pastor, esse negócio de elogiar é um perigo. Porque a pessoa vai ficar vaidosa. O que a Bíblia proíbe, minhas irmãs, é hipocrisia. Mas um elogio na hora certa, no tempo certo, com a motivação certa, é um bálsamo. Empurra você para frente. Não espere a pessoa morrer para elogiar. Não espere a pessoa morrer para reconhecer o seu valor. A segunda coisa que me choca na cultura brasileira, Jorge, é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender um negócio desse? Eu fui num funeral em Vitória, no Espírito Santo, e contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhãozão para levar as flores, um caminhãozinho desse tamanhozinho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando, falei: meu Deus, para que tanta flor para o defunto? Coitado, não consegue cheirar um botão de rosa a mais. Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Mande enquanto a pessoa pode apreciar as flores. Porque um defunto não se emociona com a quantidade de coroas que recebe no funeral. Bom, deixa eu descontrair um pouquinho. Para imitar um pouquinho meu pastor Jorge. Eu fui informado que esse congresso só vem mulheres para cá cujo marido é muito romântico. Parece que é uma exigência que o Jorge faz para vir para cá para o congresso, eu não sei. Maridos que nunca esquecem o aniversário da esposa, maridos que jamais esqueceram a data de aniversário de casamento, maridos que sempre encaminham um buquê de flores no aniversário. Falaram que é assim que é a condição para esse congresso aqui. Mas vai que alguns de vocês têm um marido desatento, vai que tem. Então deixa eu dizer para você, querida irmã, se você nunca recebeu um buquê de flores do seu marido, se você for primeiro,
e for primeiro significa morrer na frente, morrer primeiro, você vai ganhar uma coroa de flores, e grande. E ele nem vai pedir desconto na floricultura. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Faça no tempo certo. Última lição, 7ª lição do texto. Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez o melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus. Sexto, ela fez para a pessoa certa, no tempo certo. Sétimo e último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Versículo 9, Jesus diz: em verdade vos digo, em todo o mundo, onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Louvado seja Deus. Pense comigo que Maria está fazendo um gesto numa casa humilde, numa aldeia humilde, há 2000 anos, e o que ela fez tem sido trombeteado do alto dos montes nos ouvidos da história. E a profecia de Jesus, de que a história dela seria contada, se cumpre mais uma vez no templo da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte, no dia 1º de maio de 2026, a memória de Maria está sendo relembrada nesta noite para cumprir a profecia do Senhor Jesus Cristo. A grande pergunta nesta noite é esta: o que é que eu estou fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Porque nós somos uma geração materialista, consumista, egoísta, narcisista, que está olhando para o seu próprio umbigo. Eu quero contar 2 ilustrações e encerrar. Uma negativa, outra positiva. A negativa procede das Escrituras, o exemplo do rei Ezequias. Ezequias foi um rei tão singular no seu tempo, que a Bíblia diz que não houve ninguém igual a ele antes nem depois. Ezequias não teve berço, o pai dele era um monstro chamado Acais. E mesmo não tendo exemplo em casa, ele escolheu andar com Deus. Ele começou a governar. Com 29 anos, governou 25 anos, morreu com 54 anos. Aos 39 anos de idade, ele enfrenta 2 gravíssimos problemas. O poderoso Império Assírio, que já havia levado embora para o cativeiro as tribos do norte, o reino de Israel, cerca Jerusalém com mais de 180 mil soldados e recebe um ultimato de Senaqueribe: renda-se, porque Deus nenhum pode livrar você das minhas mãos. Se não bastasse isso, diz a Bíblia que Ezequias, aos 39 anos de idade, fica doente. Uma úlcera. Médico não consegue resolver o problema. Ele recebe uma sentença de morte do próprio Deus, que manda o profeta Isaías à sua casa e diz: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E naquele momento, o rei só tinha uma parede para se virar. Ele se volta para a parede e ora fervorosamente e chora copiosamente, e Deus responde rapidamente. O profeta Isaías não tinha saído da cidade ainda quando Deus disse para ele: volta lá e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu o curarei da sua doença e que eu libertarei Jerusalém do poder da Síria. O milagre foi tão grande que isso reverberou para fora do território de Israel e chegou lá na longínqua Babilônia, um império que se formava. E a Babilônia mandou para Jerusalém uma comitiva diplomática para parabenizar Ezequias, para levar presentes para Ezequias, para congratular-se com Ezequias. E diz a Bíblia que ao receber a comitiva diplomática da Babilônia, ele abriu a sua casa, ele abriu os seus tesouros e mostrou tudo para a Babilônia: quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão esplendoroso era o seu reino, mas não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. E aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E agora Deus manda de volta o profeta Isaías na sua casa. Diz: agora escuta a palavra de Deus.
Essa Babilônia diante de quem você se vangloriou, voltará um dia e vai saquear tudo que se ajuntou até hoje e vai levar tudo embora. E tem mais, dos filhos que gerares serão feitos escravos. E tem mais, eles serão feitos eunucos. Em outras palavras, eles serão castrados. Você quer uma coisa pior que essa? Sabe o que o rei respondeu para o profeta? Boa é essa palavra. Não, você não entendeu o que eu falei. Entendeu? Eu estou dizendo que a Babilônia virá e vai roubar tudo, e vai saquear tudo, e vai levar tudo embora. Eu estou dizendo que a Babilônia vai escravizar os filhos. Eu estou dizendo que a Babilônia vai castrar os jovens. Você está louco, homem, falando que é boa essa palavra? Você fica maluco? E diz a Bíblia que agora ele não fala, agora ele pensa. Boa essa palavra, porque pelo menos eu, Ezequias, terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já não estou mais aqui. Eu já bati as botas. Sabe o que ele está dizendo mais? Eu só me importo comigo. Depois que eu morrer, que as futuras gerações, desculpem da expressão, que as futuras gerações se danem. Eu não estou nem aí. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Minhas queridas irmãs, eu quero conclamar vocês a fazermos uma grande cruzada pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Se nós falharmos em passar o bastão da fé para os nossos filhos e para os nossos netos, a segunda e a terceira geração podem não conhecer mais a Deus. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A geração que nasceu na terra prometida já não conhecia a Deus mais. Nós estamos para comemorar 509 anos da Reforma Protestante. A Europa não tem o que comemorar. As igrejas estão vazias. O liberalismo teológico varreu a igreja na Europa, devastou a igreja na Europa. Se você vai para os Estados Unidos, você vai encontrar que todas as grandes igrejas históricas estão perdendo membros, estão perdendo membros, estão perdendo membros. Os seminários que formaram teólogos, missionários e pastores para o mundo, tomados de assalto pelos liberais, ensinam ceticismo e não fé. O liberalismo teológico entrou no Brasil e as denominações inteiras rendidas ao liberalismo teológico estão desidratando, porque qualquer igreja que subscreveu o liberalismo assina o seu atestado de óbito no mesmo dia. A nossa oração deveria ser: meu Deus, que os meus filhos sejam mais cheios do Espírito Santo que eu, que a geração que está vindo seja mais comprometida com Deus do que a nossa geração, que a igreja de amanhã seja mais forte do que a igreja de hoje. Eu não quero, Senhor, imitar a postura do rei Ezequias. Eu quero, Senhor, eu me importo sim com os meus filhos. Eu me importo sim, Senhor, com os meus netos. Eu me importo sim, meu Deus, com os meus bisnetos. Eu quero que as minhas futuras gerações sejam mais crentes do que eu sou hoje. Permita-me um exemplo positivo para encerrar. Trago a história da missiologia. Missionário David Livingstone, missionário inglês, que dedicou sua vida toda na África pregando o Evangelho. Foi atacado por um leão na África e continuou na África. Adoeceu na África, morreu na África. E quando ele morreu, os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele e levar para Londres para sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses assim: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vai ficar enterrado aqui na África. Ele amou a África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, há uma catedral de chão batido e na parede uma inscrição em placa de bronze: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres e sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Talvez o túmulo mais visitado lá é o de David Livingstone. E tem uma placa de bronze escrita: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração é que a nossa geração, você e eu, possamos viver de tal modo que quando nós partirmos, isso traga glória para o nome de Deus.
e traga memória da nossa vida para as futuras gerações. O que Maria fez continua ressoando até hoje nas gerações. Minha oração é que você e eu possamos imitar Maria, que viveu no topo do mundo, aos pés de Jesus, para aprender, para chorar, para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe.